Bom, falávamos aí do GPO e uma pergunta que já acabamos respondendo em slides anteriores é a quem o GPO deve se reportar. A LGPD, mais uma vez, não traz expressamente essa ideia de que o GPO deve ter acesso ao mais alto grau de direção da empresa controladora, mas a GDPR traz essa expressão no artigo 38, item 3, o mesmo artigo que menciona a proibição de que o DPO não possa receber instruções relativamente ao exercício das suas funções. Está lá na parte final, destacado em amarelo. Olha, o encarregado da proteção de dados informa diretamente a direção ao mais alto nível do responsável pelo tratamento ou do subcontratante. Certo, amigos? Então, vamos também, no direito brasileiro, não há impedimento para que essas medidas sejam adotadas pelas empresas como forma de demonstrar uma maior conformidade e maior independência ao DPO e maior conformidade à própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos lá então, prosseguindo aqui. Um grupo econômico pode indicar o mesmo DPO? A GDPR diz que sim, nós vimos. Na lei brasileira tinha essa previsão, mas foi vetado. E foi vetado, nós vimos, porque foi vetado o CAPT. Tá? Se não fosse, possivelmente esse dispositivo não seria vetado. Mas mesmo assim, nós podemos extrair essa interpretação da súmula 129 do TST, que consagra aí, segundo a maioria da doutrina, a chamada solidariedade dual. Né? Então, é possível, nos termos da súmula 129, a questão do empregador único aí, abstraídas as controvérsias em relação a essa solidariedade dual. Veja o artigo 71, item 2. Um grupo empresarial pode também designar um único encarregado da proteção de dados, desde que haja um encarregado da proteção de dados que seja facilmente acessível a partir de cada estabelecimento. Tá? Então, é possível que haja um único DPO, mas que a partir de cada estabelecimento daquela organização deve-se franquear com a maior facilidade possível o acesso a esse DPO, certo? A esse encarregado. E me parece, já conversei com algumas pessoas e tenho defendido isso, que o DPO caso empregado, fará parte de uma categoria diferenciada nos termos do artigo 511, parágrafo 3º, em razão das condições singulares de vida, né? Da especialidade que ele exerce aí as suas funções, a sua questão da autonomia técnico-funcional e todas essas peculiaridades que nós vimos, tá bom? Ele não tem um estatuto próprio, não chega a ser um estatuto próprio, chega a ter ali alguma regulamentação bem tímida, né? Mas não chega a ser um estatuto próprio. Pode até se interpretar que sim, né? Mas não há esta lei regula o DPO. Pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados edite uma norma complementar só em relação ao encarregado, que reforçará ainda mais a tese de que se trata de fato de uma categoria diferenciada. Tá? Mas podem esperar, logo logo nós veremos aí o sindicato dos encarregados de proteção de dados. Não tenho dúvidas de que é uma categoria diferenciada e nos termos do artigo 511, parágrafo 3º, né, em consequência de condições de vida singulares. Tá? E a questão da responsabilidade civil, nós temos a figura do DPO empregado e a figura do DPO prestador de serviços. De todo modo, se for evidenciado o seu dolo ou culpa em relação a alguma das suas atribuições, nos termos do Código Civil, que é a que rege, é o diploma que rege a responsabilidade civil, tenho defendido ser possível que o DPO responda aí solidariamente com o empregador, que no caso é o controlador dos dados, caso tenha agido com dolo ou culpa. O que se extrai aí do 942 do Código Civil, né? E também, se for prestador de serviços, analisar esses mesmos elementos. E aí, perante o seu empregador ou perante o contratante, se for prestador de serviços, é preciso averiguar o contrato de prestação de serviços, tá? E se empregado,
nós nos regeremos para pelo artigo, acho que é o 462, né, salvo engano, que será em caso de dolo, ele vai ter que ressarcir, ou em caso de culpa, se previsto no contrato, tá bom? Não há maiores controvérsias em relação a isso também, não. O direito europeu já enfrentou o caso do escritório de advocacia também exercer o papel do DPO, e lá foi decidido pelo órgão de controle que há um conflito de interesses. Tá? Possivelmente a OAB também deverá se pronunciar a respeito em breve, mas eu não recomendo que escritórios de advocacia exerçam ao mesmo tempo essa função de encarregado. Tá? Eu não estou dizendo que um escritório de advocacia não possa ser encarregado, pelo menos não há vedação aí no Estatuto da Ordem, né? Ao que me consta. O que me parece ser perigoso é, ao mesmo tempo, você ter ali uma procuração para exercer o papel de advogado para aquela empresa e, ao mesmo tempo, firmar um contrato de prestação de serviços de proteção de dados, tá? Não dá para exercer esses dois papéis juntos. Não recomendo em razão do conflito de interesses, tá? E aí a figura do DPO, conforme a GDPR, é tão relevante que deve contar com autonomia e independência, sendo vedada a acumulação de funções que resultem em conflito de interesses, né? É mais ou menos aquela ideia do advogado ser preposto, é um conflito de interesses, né? Então aí, o exercício de eventuais outras funções dentro da empresa não pode causar incompatibilidade ou conflito com sua função como DPO, a qual deve ser exercida com independência. Tudo isso deve ser averiguado no caso concreto, tá, pessoal? Bom, só para vocês terem ideia de um salário médio atualmente de um DPO, eu peguei no LinkedIn, olha aqui, ó. Por exemplo, a empresa Log anunciando, está todo mundo contratando DPO, pessoal. Isso aqui foi até um tempo atrás, antes mesmo de entrar em vigor, tá? Então, por exemplo, saiba como se tornar um Data Protection Officer, nova profissão em alta no Brasil. Data Protection Officer, Log contratando. Aqui também, ó, consultor de privacidade e proteção de dados, na Bergen Smart Information Security. Esse aqui, a AC Camargo Cancer Center. Deixei os links aqui para quem quiser conferir. E aí depois, ó, olha aqui uma notícia no Jota. Nova lei de dados cria carreira no direito, que nós vimos que não necessariamente deve ser advogado, com salário de até 50 mil. Cargo da Data Protection Officer, que cuidará da política de uso de dados, trará oportunidades a advogados. Então, 23 de outubro de 2018, né? Veja o tempo que as pessoas tiveram para se preparar, mas todo mundo deixou para a última hora, tá bom? E aí, amigos, nós vimos que ele deve ter um conhecimento especializado, mas vimos também que não precisa ser advogado. E como ser um DPO? Né? O DPO ele não tem regulamentação no Brasil. É igual o coach, né? Se você quiser acordar amanhã e falar, não, eu sou coach. A coach de emagrecimento, coach de life, não sei o quê. Não tem regulamentação. Até dias atrás, a MP 905 também tinha desregulamentado, por exemplo, a profissão de corretor de seguros. O fato é que o DPO não é uma profissão regulamentada no Brasil. No entanto, e aí qualquer um pode tirar essas certificações, tá? Inclusive até um juiz pode ser certificado, um membro do Ministério Público, qualquer pessoa pode tirar essa certificação. E essas empresas que estão contratando DPO, elas dão muito valor a essas certificações, tá? E as principais são emitidas pela IAPP, que é a International Association of Privacy Professionals, ok? Então essas, veja aí, ó, é a CIP, por exemplo, Certificado de Informação Profissional de Privacidade. E aí tem CIP de cada um dos países, ó, CIP Ásia, CIP Canadá, CIP Europa, CIP Estados Unidos, CIP Setor Público Estados Unidos. Cada certificado diz que você é especialista na legislação de proteção de dados da Ásia, ou do Canadá, ou da Europa. Em breve vai sair a do Brasil, né? Que agora, possivelmente, nós teremos a do Brasil, ok? E é uma prova que se faz, é $400 a inscrição, é um material caríssimo de preparação, porque está em alta, né? Então o pessoal aproveita. Aí, ó,
temos também o CIPM, que é o Certificado de Formação em Gerenciamento de Dados, e um que é específico para o pessoal do TI, que é esse CIPT. Né? Então, todas as certificações podem ser obtidas mediante provas no IAPP. Deixei aí o site, que é a Associação Internacional de Profissionais em Privacidade. Né? Eu sou membro da IAPP e tem muita coisa interessante nesse site, tá? Vale a pena vocês visitarem lá, para quem sabe se tornarem membros também. Eu não tenho comissão, nada disso, mas é porque tem muitas discussões interessantes, muito material bacana. E até para aferir, né, se a empresa tem realmente uma preocupação, se o DPO tem essas certificações ou não, porque isso o habilita, de fato, embora não tenha aí um diploma ainda, mas é um certificado com muito respeito internacionalmente reconhecido, tá? Amigos, então a gente encerra essa parte de DPO, tá? E ainda lembre-se, estamos nos conceitos básicos do artigo 5º. Já estudamos o artigo 1º, o artigo 2º, 3º, 4º, nós estamos no 5º. Tratamento, nós já vimos o que é, então eu vou pular esse slide. E agora, o que é a anonimização? Também nós já falamos que é o procedimento de tornar um dado anônimo por meio, de acordo com as técnicas possíveis, e a partir da anonimização você apaga um dado essencial que impede a associação daquele dado a uma determinada pessoa natural de forma direta ou indireta. Já vimos isso. Inciso 12, o polêmico consentimento. Neste momento, nós veremos apenas o que é o consentimento e os seus requisitos. Eu não vou agora explicar a questão do consentimento nas relações de emprego. Farei isso em outros slides aqui um pouco mais para frente. Por enquanto, veremos o que é o consentimento, tá? E eu quero adiantar. A LGPD, amigos, e a primeira vez que eu estou falando isso, muita atenção, ela tem um rol de hipóteses de tratamento de dados. É dizer, hipóteses legais que legitimam o tratamento, que autorizam o tratamento, que tornam lícito o tratamento de dados pela empresa. Então imagine só, a empresa quer a biometria do empregado. É um dado sensível. Qual o procedimento? O que a empresa tem que fazer? Tudo isso que nós vimos até agora, toda essa base, pessoal, toda essa longa introdução, esses conceitos básicos, tem que ser falado isso para a gente chegar nas hipóteses de tratamento, que é o coração da LGPD, que estão no artigo 7º e no artigo 11. Se você quiser pausar o seu vídeo agora e fazer a leitura do artigo 7º e depois do artigo 11, será de grande valia já. Porque esses artigos vão ali traçar um rol de bases legais para o tratamento. E a primeira base legal é o consentimento. A primeira base legal é o consentimento. Só que nós veremos que, lembre-se, nós estamos diante de uma lei geral. E uma lei geral, ela sofre adaptações quando aplicável a cada ramo do direito. E aí, tem lá, a primeira hipótese também, consentimento do titular dos dados. Será que é seguro para o empregador tratar um dado com base no consentimento? Nós veremos que não, só se ele quiser correr muito risco. Aí ele vai tratar com base no consentimento. Imagine que um determinado controlador queira, não, eu quero com base no consentimento. Tá bom, você quer o risco? Depois eu vou mostrar o risco para vocês. Mas imagine, vamos levar para o lado do direito consumidor, ou imagine uma situação de direito de trabalho. Eu quero com base no consentimento, sou teimoso. O advogado falou que não é bom pegar consentimento, tem outra hipótese de tratamento. Não, mas eu quero consentimento. Como tem que ser esse consentimento? O conceito está aí, pessoal. Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Repito, tem muita gente falando que é só pegar o consentimento do empregado e está tudo certo. Ora, amigo, se fosse isso, não precisava nem de LGPD. Tava uma maravilha, né? Pega o consentimento aqui. É óbvio que não é tão simples assim. Se a hipótese for o consentimento,
o que eu quero que vocês entendam por enquanto? Que esse consentimento tem que ser livre, tem que ser inequívoco e tem que ser informado. O que é um consentimento livre? O que é informado e o que é inequívoco? E mais, além disso, o titular concorda com o tratamento para uma finalidade determinada. Aqui nós já veremos, óbvio, que se ele dá o consentimento para o uso dos dados para uma determinada finalidade, depois o controlador não pode desviar essa finalidade. Vou dar um exemplo prático aqui no direito do trabalho. Candidato ao emprego, preenche lá uma ficha qualquer e depois, ao final, tem assim, olha, nós queremos aqui o seu consentimento para te enviar por e-mail futuras vagas de emprego. Futuras vagas de emprego. Você dá o seu consentimento, se você não der, não vai ter consequência gravosa nenhuma para você. Né? Então veja, consentimento livre. Livre. Ali, pessoal, ele está em plena liberdade. Né? É informado porque o controlador está informando que não vai ter nenhuma consequência gravosa, né? Caso ele não queira ser informado de novas vagas. Né? E mais, inequívoco, que não tem dúvidas de que ele realmente deu o seu consentimento para aquela finalidade. Então imagine, o cara já não foi selecionado para o emprego. Ele tentou lá, não foi selecionado. Chega o resultado, ó, felizmente não foi dessa vez, mas você quer dar aqui o seu consentimento para que possamos enviar novas vagas de emprego? Ah, eu quero. Então é livre? É livre. Porque ali, pessoal, ele já não foi selecionado ao emprego. Por que não seria livre, né? Eu estou dando um exemplo de uma das raríssimas hipóteses que esse consentimento será livre na relação de emprego, porque nós estamos falando de uma relação assimétrica de poder e que é livre, porque muitas vezes ele está sendo coagido, não é só isso que é livre. Livre é qualquer temor, ainda que lá no seu íntimo, né? Eu vou dar um exemplo de que o consentimento não seria livre. O empregador fala assim, na entrevista de emprego, você consente em me dizer aqui a sua orientação sexual? O cara, consinto, o cara está precisando de emprego, aí não é livre. Veja a diferença, ali ele já não foi escolhido para o emprego. Então é livre nesse caso. E o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Europeia fala que seria livre? Livre é quando a parte pode ou não concordar sem a possibilidade de sofrer consequências gravosas. Então, por isso que eu estou dizendo que nesse caso é livre. Ele já não foi selecionado ao emprego. Se ele não quiser receber novas vagas, novas propagandas de vagas, oportunidades, qual a consequência gravosa caso ele não dê o seu consentimento? Nenhuma. Então, nesse caso, me parece que o consentimento é livre. Informado por quê? Porque a empresa está dizendo, olha, você não sofrerá nenhuma consequência caso não queira, mas se deixar aqui o seu consentimento, você vai receber novas vagas. Informado é isso, é dizer tudo a respeito daquele dado. Né? Nós pegaremos o seu e-mail para isso, isso e isso, vai ficar armazenado em tal lugar. Né? Todas essas informações nós veremos que tem que ser passada. Inequívoca pela qual o titular concorda. Né? E aí depois o empregador manda para ele propaganda de produto. Ora, claro desvio de finalidade, tratamento ilícito de dados. Veremos com mais detalhes isso, não se preocupem. Lembrem-se só do L e I, que o consentimento tem que ser livre, inequívoco e informado. E, em se tratando de dados sensíveis, está em verde. Que o consentimento tem que ser específico, destacado e para finalidades específicas. O que muda do consentimento quando se trata de dados sensíveis? Muda duas coisas. A especificidade, porque o consentimento tem que ser só para aquilo, tem que ser bem específico e tem que ser destacado. Ou em negrito, ou sublinhado, uma fonte maior. Finalidades específicas não muda, porque finalidade determinada e finalidade específica é a mesma coisa, tá? Bom, pelo menos não vejo muita diferença, tá?
E em nenhum momento a LGPD menciona que o consentimento tem que ser expresso, tá? Muito cuidado. Eu até fiz questão de destacar. A LGPD não exige consentimento expresso, nem se os dados forem sensíveis, ok? Ele fala que tem que ser inequívoco, e inequívoco não é expresso. Eu posso ter um consentimento livre, informado, inequívoco, porém tácito. Vou dar um exemplo. O empregador resolve, ele tem uma política lá de eleger o funcionário do mês. E ele manda um e-mail para todo mundo, fala, pessoal, nós vamos aqui esse mês começar uma campanha do empregado do mês, o que mais se destacou e tal, se você quer participar, ou não, então os aniversariantes, esquece esse funcionário do mês. Todos os meses nós vamos divulgar aqui uma foto dos aniversariantes, ou o nome com a data de aniversário. Se você quiser participar, mande por e-mail a sua data de aniversário, por exemplo. E aí eu, Rafael, envio a minha data de aniversário. Ora, eu consenti expressamente, eu, Rafael, consinto com a divulgação da minha data de aniversário para o mural da empresa. Não teve isso expressamente. Mas a partir do momento que eu envio o e-mail, eu estou consentindo de forma inequívoca. Não teve dúvidas, né, de que eu concordei com aquilo. Então isso não se confunde com consentimento expresso, certo? Então, consentimento livre, informado e inequívoco, e se for dado sensível, específico, destacado e para finalidades específicas, tá? Com calma, eu vou falar para vocês depois das peculiaridades do consentimento na relação de emprego. Tudo com base, pessoal, sobretudo naquilo que o direito europeu já decidiu, tá? Nós não podemos ser hipócritas e dizer que numa relação assimétrica de poder, numa relação onde há subordinação jurídica e quase sempre dependência econômica, o empregado é livre 100% não, tá? E aqui eu estou dizendo de maneira bem equilibrada, certo? Bom, então esse é o consentimento, esse é o conceito, e eu quero que vocês já guardem que essa é a primeira hipótese, a primeira base legal que legitima o tratamento, tá? Depois nós veremos as demais no artigo 7º e no artigo 11, ok? Nós estamos ainda nos conceitos básicos. Bloqueio, eliminação e transferência. Bloqueio e eliminação nós já vimos quando tratamos lá das sanções administrativas. Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados, né? É uma sanção administrativa. E a eliminação, aí já de fato, é a exclusão de dado ou conjunto de dados armazenado em banco de dados, independentemente do procedimento empregado, né? É apagar os dados. Transferência internacional de dados, transferência de dados para um país ou organismo internacional do qual o país seja membro. Prosseguindo aqui nos conceitos, esses são mais tranquilos. O uso compartilhado, nós vamos trabalhar com ele, por exemplo, quando formos falar de um envio de dados para o poder público via e-social, de dados para o sindicato, de dados para o plano de saúde, de dados para a empresa que faz o gerenciamento da folha de pagamento, né? Isso é o compartilhamento de dados, a comunicação, a difusão, a transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou o tratamento compartilhado de bancos de dados por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, ainda com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados, né? Depois veremos como se dará esse compartilhamento, se precisa ou não de autorização específica. Aqui um desenho, né, só para vocês verem, que pode ser entre entidades públicas, entre pública e privada e entre entidades privadas, tá? E por fim, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é uma documentação que o controlador terá que ter em certos casos, tá?
que vai conter aí a descrição dos processos de tratamento. Como assim a descrição? Quem coletou, para qual finalidade, onde ficará armazenado, por quanto tempo ficará armazenado, quem terá acesso, quem é o DPO, qual é a base de tratamento, certo? Como o empregado faz para acessar, como o empregado faz para apagar. Tudo isso será que tem um relatório de impacto e proteção de dados. Se o dado vazar, quais são as medidas a serem tomadas, né? É um dado sensível ou não é um dado sensível? Tudo isso tem que estar no relatório. Veja a burocracia, né, criada aí. Nem toda burocracia é ruim, aqui é para a proteção dos direitos fundamentais. Né? Documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Né? Olha, esse dado está anonimizado ou não está anonimizado, está pseudo-anonimizado. Né? Quando o juiz for enfrentar um caso de responsabilidade civil, a empresa possivelmente apresentará, ou pelo menos deverá apresentar um relatório de impacto e proteção de dados para demonstrar que tomou todas as cautelas possíveis. Depois nós estudaremos a responsabilidade civil, certo? Então esse é o relatório de impacto da proteção de dados. E aqui algo que não interessa muito ao direito do trabalho, mas que servirá para estudo estatístico, que são órgãos de pesquisa, né? Que é um órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, legalmente constituída, com sede fora do país, veja, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico para ver, né, para ver como está o tratamento de dados no Brasil. E agora é por fim mesmo, acho que é o último conceito básico, quem é a autoridade nacional, né? Aí é um órgão da administração pública direta, né? Está vinculada à presidência da República, responsável, olha, por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Né? Será o principal órgão administrativo e que vai ter uma jurisprudência riquíssima, uma jurisprudência administrativa, tá? E vai editar regulamentos específicos, vai fazer muita coisa em relação à proteção de dados. Tá? E aí, pessoal, vamos entrar então agora sim no artigo 6º, e nós teremos aqui mais exemplos práticos de aplicação da LGPD no direito do trabalho, os princípios da LGPD, né? Aquilo que Celso Antônio Bandeira de Mello já dizia, princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição a partir da qual se irradia para todas as demais normas do ordenamento jurídico, compondo-lhes o espírito e ajudando na sua interpretação. Né? Então esse é o conceito de princípio de Celso Antônio Bandeira de Mello. Me lembro como decorei isso no primeiro período de faculdade. Emocionante, né? Brincadeira, pessoal. Mas vamos lá. O artigo 6º começa dizendo: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé, né, que é um princípio geral do direito, e os seguintes princípios específicos aqui para a LGPD. Nós começaremos pelo princípio da finalidade. Todo dado pessoal deve ser utilizado com uma finalidade específica e previamente informada ao titular dos dados. Não existe, pessoal, tratamento de dados oculto. E aqui é uma verdade absoluta que eu vou dizer aqui. Nenhum caso de tratamento oculto de dados será lícito no âmbito do direito do trabalho. Não existe isso, tá? Não existe isso. Se o empregador coleta dados de maneira subreptícia, isso é ato ilícito, passível de reparação extrapatrimonial, certo? Então o que diz aí? Inciso 1, finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, claro, específicos
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Ou seja, a LGPD ela veda, proíbe o desvio de finalidade. A partir do momento que o empregador informou a finalidade ao titular, ele se vincula àquela finalidade, né? Veja, por isso que é importante ter um profissional de dados na empresa, para que o profissional de dados diga, olha, informe que o tratamento é para esse fim, para esse fim, para esse fim, todos legítimos, para esse fim. Porque se eu esquecer de uma finalidade, se eu esquecer de apontar, de informar alguma finalidade, veja aí, ó, explícito, propósitos informados, explícitos, específicos. Porque isso vincula depois o empregador. E eu vou dar um exemplo, já, de aplicação do princípio da finalidade no direito do trabalho no próximo bloco. Até mais.